nome de Jesus. Eu quero ler com você um texto, por favor, de Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, o nome já é sugestivo, o nome fala das ações, os desdobramentos da igreja com os apóstolos. Jesus vai com o Pai e deixa a missão, e os apóstolos começam a implantar a igreja. É a igreja de Jesus, que não é uma denominação, é importante destacar isso. A igreja de Jesus são pessoas. Tem a igreja de Jesus aqui, tem a igreja de Jesus lá na outra esquina se reunindo, lá no outro país, lá no país perseguido, dentro de escolas, dentro de casas. A igreja de Jesus é viva, ela é orgânica, ela não é uma instituição, ela é um organismo vivo. E a igreja em Atos, ela está começando a desenvolver, e tem uma conversão registrada em Atos 9, que é uma conversão muito importante. É a conversão de Saulo. E alguns pregadores dizem, e eu concordo, que foi a pregação. Pode botar um pouquinho mais baixo para mim aqui, só o retorno, tá? É a pregação do teclado, um pouquinho mais baixo só. É a conversão mais importante do cristianismo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi o maior missionário dessa época e deixou cartas que hoje nos abençoam tanto. Então, eu quero falar da conversão, em Atos 9, da conversão de Saulo. Vamos ler? Atos 9:1. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor Jesus, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres, que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximaram de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Versículo 5. Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias, não comeu e não bebeu coisa alguma. Amém? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu ainda que alguém possa resistir à minha mensagem, ainda que alguém tenha o coração endurecido para a Tua palavra, alguém pode resistir à liturgia, alguém pode liturgir à performance, mas ninguém pode resistir ao Teu Espírito. Por isso eu oro agora que o Teu Espírito possa entrar nos lugares onde a minha palavra não entra, onde a minha voz não chega. Eu levo aos ouvidos, mas é o Senhor que abre e semeia no coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, você entendeu o contexto, acredito? Saulo, ele era um perseguidor da igreja, ele era um homem sanguinário, que matava cristãos, ele encerrava nas cadeias homens e mulheres que seguiam o caminho. Quem é o caminho, pastor? O caminho era o nome dado à seita de Jesus. Jesus era chamado de seita, a seita do Nazareno. Era uma seita, então eles chamavam de o caminho. Por que chamavam de o caminho? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles linkaram com essa fala e chamavam a seita do caminho. Então Saulo, que era crente em Deus, porque ele era crente em Deus, ele era fariseu de carteirinha. Fariseu era a parte mais radical do judaísmo.
defendia com unhas e dentes a Torá, a Bíblia dos judeus, e Saulo, ele defendia o Deus único, defendia o Deus da Bíblia. Quem aqui crê que o teu Deus é o Criador dos céus e a terra? Saulo defendia o Deus Criador dos céus e a terra, o Deus de Gênesis, o Deus da criação. Só que ele, na sua defesa, ele atacou Jesus. Na defesa do seu entendimento religioso, ele começou a perseguir o próprio Deus. E ele começou a aprender, buscando cartas nas sinagogas para prender pessoas e trazer para Jerusalém. Ele começou a matar pessoas. Em Gálatas mostra que ele diz que ele matou pessoas. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Saulo estava ali observando o primeiro mártir da igreja. Então Saulo era um homem que estava combatendo contra a igreja. Ele não amava a igreja, ele perseguia a igreja, ele não amava os cristãos, ele perseguia os cristãos. Aí ele tem um encontro, indo para Damasco, ele tem um encontro com Deus. Deus aparece, uma luz brilha do céu, e de repente ele cai no chão, e ele levanta cego. 3 dias ele fica cego. Alguém pega ele pela mão, leva ele para Damasco, e lá em Damasco, aí você, a continuidade da história você pode ler depois. Ananias recebe ele, ora por ele, e chama ele de irmão, e ele se converte, se batiza, e ele começa a seguir Jesus, e se torna o apóstolo Paulo. Saulo e Paulo é só uma questão de... Saulo é aramaico e Paulo é romano. Não tem nada de grande espiritualidade nisso, é só uma questão de nomenclatura. Então eu vou usar o termo Saulo, porque nós estamos falando de Saulo aqui, que teve um encontro com Jesus, tá bom? Então Saulo teve esse encontro, mas eu quero citar para você a narração da conversão de Saulo em outra perspectiva. O próprio apóstolo Paulo, citando no final, no capítulo 26 de Atos, ele fala: e caindo todos em terra, ouvi uma voz que me disse em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porquanto resistir ao aguilhão de Deus te causará sofrimento. Tem uma versão que diz: resistir à minha vontade só te causará dor. Então, juntando as duas, Jesus aparece para Saulo e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti é recalcitar contra os meus aguilhões. Só para você entender, aguilhão era uma lança de ferro, que na ponta, com ferro pontiagudo, o lavrador, o animal estava lavrando a terra, e aí o animal saía do caminho. Quando ele saía do caminho, o lavrador feria a coxa do animal, para ele voltar para o caminho. Então, isso é um aguilhão. O cara ia lavrando a terra, e quando o animal saía, ele cutucava com a ponta do ferro na coxa para o animal voltar. Então, Deus tem aguilhão. Primeira coisa que Deus quer falar comigo, com você aqui: Deus tem aguilhão. Deus tem ferramenta para nos ferir. Aí você pensa: meu Deus, não é o Deus que eu conheço, não é o Deus de amor. Só que essa ferida é a ferida que Deus faz e a ferida que Deus cura. Ele faz com propósito. O texto do profeta que cita fez a ferida e ligará, não é fez a ferida e curará, é fez a ferida e ligará. Sabe o que é isso? É uma cirurgia. Um médico, quando abre você, quantos creem que quando o médico abre a gente, ele faz uma ferida, sim ou não? Fere ou não fere? Mas ele fere para curar, sim ou não? Então Deus também nos fere, ele tem aguilhão. E o que é recalcitar, pastor? Recalcitar é dar coice. Então o animal, tem uns animais que são teimosos, e eles continuam fora do caminho, e dão coice na ponta do ferro. Você já ouviu essa expressão da soco em ponta de faca? Já ouviu isso? Quem já ouviu? Soco em ponta de faca. Nós, com Deus, damos coice em ponta de aguilhão, damos soco em ponta de faca. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus decide algo, o inferno, ninguém impede Deus de fazer o que Ele decidiu. Então, se Deus está chamando você, e o aguilhão de Deus de alguma forma está tocando em você, vou dar um conselho: rápido, não resiste, rápido, obedece, porque Ele vai cutucar você até você voltar para o caminho. Ele ama você, Ele vai corrigir eu e você até eu e você voltar para o caminho. Ele está com os olhos sobre mim e sobre você até a gente voltar pelo caminho. Então, nesse texto aqui, eu queria dividir a vida de Paulo em pelo menos 4 partes. A primeira, o apóstolo Saulo, o apóstolo Paulo, perdido,
Saulo perdido. Quem é o Saulo perdido? É aquele que acha que está certo, mas não está. É aquele que acha que tem uma religião e acha que a sua religião vai salvá-lo, seja ela qual for. Quem é o Saulo perdido? É aquele que está indo obstinado. Ele não ouve ninguém, porque uma pessoa obstinada não ouve ninguém. É diferente de uma pessoa chamada. Uma pessoa obstinada não ouve ninguém. Uma pessoa chamada dá ouvidos e ouve conselhos. Saulo, o perdido, não ouve ninguém. Saulo perdido acha que o dinheiro que ele tem na conta, acha que a faculdade de teologia dele faz dele melhor do que os outros. Saulo perdido matava cristão em nome de Deus. Saulo perdido diz que um irmão que sai da igreja, vai para outra igreja, é do demônio agora. Saulo perdido acha que a igreja católica, a igreja que tem usos e costumes, está perdida. Saulo perdido, ele julga mais do que se coloca diante de Deus para ser julgado. Então Saulo perdido se enquadra com muitos de nós. Muitos de nós que perseguimos. Quantos de nós aqui perseguimos antes de conhecer Jesus? Perseguimos Jesus. Sabe, nenhuma simpatia, nenhuma admiração pelo cristianismo. Saulo consentiu o apedrejamento de Estevão. Saulo, ele não era do diabo, ele era, como eu disse, obstinado. Saulo não estava só contra os cristãos, ele estava em defesa da sua crença, zeloso, mas cego. Quantos que me ouvem aqui essa noite, online, presencial, quantos que me ouvem, que um dia disseram assim: eu me tornar um cristão? Passar para crente? Seguir Jesus, ficar fanático igual meu primo? Eu vou dar dinheiro para pastor? Aleluia. Quem já falou isso? Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. E está aqui dando dinheiro para o pastor. Quantos de nós falamos me tornar um fanático, entrar numa igreja evangélica? Paulo poderia se tornar tudo, menos um cristão. E quantos de nós, irmãos, em rodas, amaldiçoamos, falamos piadas com o nome de Deus, blasfemamos? Eu estou falando de Saulo perdido. E quantos de nós, talvez você está me ouvindo e se identifica com esse aqui? Eu contei um testemunho aqui, de um casal que está congregando com a gente. Olha que interessante. Esse casal, o jardineiro estava cortando grama lá do lado da avenida, cortando grama lá, jardineiro aqui da igreja, uns meses atrás, com a roçadeira, roçando e cantando, né? A casa é uma grande cerveja. E o crente não pode beber. E o crente não, ele estava lá, feliz, roçando, e saltou uma pedra. E a pedra pegou no vidro e quebrou o vidro de um carro, uma Mitsubishi. Esse sentimento ele também teve, eu também, de dinheiro indo. E a mulher deu a ré, voltou. E aí ele, moça, me dá o teu telefone, a gente vai resolver. E a moça botou num papel o telefone, o nome, e a gente vai resolver. E ele ligou para mim: pastor, assim quebrou o vidro de um carro, uma Mitsubishi, pastor. E pastor, assim desconta do meu salário, mas parceladinho, pastor. Fatiadinho, senão não dou conta. Desceu, irmão, fique em paz, não precisa descontar do teu salário não, a gente paga isso aí, a gente resolve, tá aí, mas bota proteção a próxima vez. E aí eu peguei e mandei mensagem para a mulher, e falei: que o pastor Telmo, quero pedir desculpas em nome do jardineiro, houve um desconforto, e aí eu quero saber quanto vai custar o seu vidro. Eu queria que você fizesse 3 orçamentos e mandasse o mais barato, né, para a gente pagar. Eu quero pagar o seu vidro. E ela fez o orçamento, mandou, não conversou muito comigo, não deu muito sorriso, e mandou o orçamento. E eu liguei, disse: você pode fazer o Pix nessa conta, é um vidro, tal. Fizemos o Pix e pagamos. Eu não sabia de nada que estava acontecendo do outro lado. Do outro lado, esse casal passava aqui na frente várias vezes, olhava para cá e dizia: mais uma igreja para tirar dinheiro das pessoas. Mas eles falavam: é mais uma igreja. Eles tinham uma versão evangélica, crente, essas coisas. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, já que eu falei um nome.
A teologia da prosperidade é do diabo. A teologia que diz que você vai ter dinheiro, vai dar tudo certo, você não vai ficar doente, é mentira. Jesus falou que nós teríamos aflições, Ele prometeu estar com a gente. Ponto final. E fica à vontade para congregar em outro lugar. Aí eles passaram lá, passavam todo direto. Aí quando bateu a pedra, ela chegou em casa e falou: sabe aquela igreja? Pegaram meu telefone, disseram que iam pagar. Capaz que vão pagar. E o marido: capaz que eles vão pagar. É verdade, capaz que vão pagar. Vão pagar, mas demora. Vão pagar, mas demora. Quando caiu na conta, ela ligou para ele: pagaram. Pagaram. Ó, está aqui na conta. Eles pagaram. Eles pagaram. Passou uns 2 meses, não aguentaram. Vieram visitar a igreja. Vieram no culto. Vou resumir: entregaram a vida para Jesus e já se batizaram no último batismo. E tem mais, eles são donos de uma construtora, eles assumiram a administração e estão administrando de graça toda a obra do social. Ô pedrinha ungida, eu vou levantar a partir de hoje o ministério da pedra. Vou botar 2 irmãos com funda na beira da estrada, tocando pedra nos vidros. Ô Jesus, que pedra santa! Ministério da pedra. Só escolhe carro bom. Porque... Eu quero ser o jardineiro. Vamos promover o jardineiro, irmãos. Ele foi promovido, era o Rony, agora ele é o zelador. Era o Rony. O Rony está aí? Era o Rony, cadê o Rony? Não está aqui? O Rony que jogou a pedra lá, apavorado. E olha que interessante, um dia eles estavam lá fora dizendo: aí eu não boto o pé. Sabe o que eles estão fazendo? Vivendo e abençoando a obra de Deus. Porque Deus faz isso. Nós estávamos perdidos. E tem gente me ouvindo aqui que você está perdido. Você está aqui porque a sua esposa insistiu. Você está aqui porque o seu filho insistiu. Você está me ouvindo online porque você não tem o que fazer. A sua esposa botou a televisão bem alta na sua casa. Aí a mulher tipo assim: tu vai ouvir. E tu está aí num canto aí, só de canto assim, ouvindo a mensagem. Pode ficar aí. Na hora que Deus quiser, Ele vai te pegar, vai te derrubar, vai dar uma pedrada no seu vidro e você vai vir para Jesus. Porque a gente está perdido, estávamos perdidos, mas a segunda etapa é que ele foi achado. Ele não achou Jesus, Jesus achou ele. Por que Jesus achou ele, irmãos? Porque a Bíblia diz que a luz veio do céu. Não foi a luz que veio de Saulo, a luz veio de Jesus. A glória de Deus envolveu o Saulo. A salvação não é uma escada que você põe para subir para o céu. A salvação é uma escada que o céu botou e Jesus desceu para salvar você. A salvação não é um prêmio que nós conquistamos no final de uma corrida. É a convocação para correr uma corrida. Quando você entende isso, você vai descobrir que Jesus nunca esteve perdido. Era eu e você que estávamos perdidos. Ele nos achou. Você estava lá na casa do rock. Você estava lá no meu paletó. Você estava lá no Bailanta, né? Não, o Bailanta é a curva do rio, meu querido. Lá era o fim da picada. Quando não tinha mais saída, era lá. E você estava lá e Deus achou você. Não foi você que... Aliás, Saulo estava perseguindo os discípulos. Não estava procurando Jesus. Mas Jesus estava procurando Saulo. Saulo estava procurando cristãos para prender e matar. Jesus estava perseguindo Saulo para libertar e salvar. Então, saiba disso. Você e eu estávamos, e alguns talvez estão, mas nessa noite o Senhor está dizendo:
Eu te achei. Eu te achei dentro do seu zelo. E eu quero deixar bem claro isso, eu te achei dentro do teu zelo. Porque você persegue por zelo. Você persegue porque, só entre nós aqui, irmãos, não espalha, tá? Só entre nós. Às vezes a gente liga a televisão e vê programas evangélicos que não representam Jesus. Não representam Jesus. E aí as pessoas têm uma imagem de Jesus. E elas perseguem por causa de 2, 3, perseguem todos os cristãos. Então, tem muitos irmãos que estão me ouvindo aqui que são zelosos, mas você está zeloso e obstinado. Jesus está dizendo, eu preciso te dobrar. Eu preciso te derrubar. Eu preciso te botar no chão. Eu preciso entrar na segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Depois de ser achado, e o achado de Deus é de repente, você pensa, quando que Deus vai me pegar? Talvez é hoje, nesse domingo, nesse terceiro culto. Você veio assim, é mais um culto, né? A gente vai num culto, né? Não, é um de repente de Deus. Hoje o Espírito Santo vai convencer você de que você precisa descer as águas do batismo. Hoje o Espírito Santo vai convencer você que você precisa entregar sua vida para Jesus, que você quer fazer há tempo, mas tem medo. Medo do que vão dizer. E aqui entra uma terceira etapa nesse processo de conversão, que é, primeiro, perdido, segundo, achado, terceiro, corrigido. Quando Deus nos encontra, Ele nos corrige, Ele corrige o rumo. Lembra do aguilhão? Ele começa a cutucar com o seu aguilhão, para eu e você começar a pegar o caminho que Ele tem para nós. Por isso que algumas pessoas vêm para Jesus e falam assim, pastor, o que está acontecendo? Eu estava lá usando droga, ninguém me incomodava, agora que eu quis abandonar a droga é uma perseguição, está dando tudo errado, é uma luta atrás da outra. É isso aí, bem-vindo, porque o Senhor está ajustando o teu caminho, Ele está alinhando a sua vida, Ele começa a tirar os carrapatos, Ele começa a nos lixar, a nos moldar, para a gente ficar parecido e colocando a gente dentro da vontade dEle. Ele começa sim, algumas lutas se levantam, algumas coisas se levantam, e aí Ele vai corrigir o meio do seu coração. Olha o que Ele diz, Ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Deixa eu dizer uma coisa para você, quem que Saulo estava perseguindo? Os discípulos, sim ou não? Sim ou não? Os discípulos de Jesus. Saulo estava perseguindo, o texto diz no começo, que ele ameaçava, ele estava motivado por ânsia de matar discípulos. Então não era Jesus que ele queria matar, Jesus nem estava mais para ele, Jesus morreu para ele. Então ele estava querendo perseguir e matar discípulos. Só que Jesus fala assim, ó, Saulo, por que me persegues? Sabe o que eu aprendo aqui? Duas coisas, eu quero que você pegue isso para a vida. Primeiro, cuidado, você pode estar perseguindo o próprio Jesus. Cuidado ao criticar pessoas que você acha que não é de Deus. Cuidado. Você pode estar perseguindo o próprio mestre. Já parou para pensar na possibilidade de você estar perseguindo Jesus, achando que está fazendo a obra de Deus? Cuidado. Sabe aquelas igrejas mais tradicionais que têm vestimentas diferentes da sua? Não persegue, porque Jesus vai vir conversar contigo. Sabe, essa prática nossa dos evangélicos, às vezes de endemonizar e amaldiçoar os irmãos católicos, cuidado, Jesus vai falar contigo. Não persegue o que Jesus não mandou perseguir. Essa é a primeira coisa que a gente deve prestar atenção nessa frase. Por que me persegues? Sabe o que Saulo poderia dizer? Eu não estou te perseguindo, estou perseguindo teus discípulos. Sabe o que Jesus estava dizendo? Perseguindo eles, tu está me perseguindo. E a segunda coisa, te alegra? Você pode dar um sorriso para mim? Te alegra? Porque quando perseguirem você, é o próprio Jesus que estão perseguindo. Então descansa, não devolva, não retribua, deixa Deus ser o seu juiz. Jesus vem e defende você. Fique em paz. Quando alguém persegue você, persegue o teu Jesus, e deixa Jesus derrubar quem te persegue e falar com eles. Jesus é mais sábio, mais amoroso, mais manso, mais misericordioso que eu e você. Deixa Jesus pegar eles. Então, há uma correção no coração de Saulo. Então, quando você vem para Jesus, você vem como está, mas não fica como está. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. O Espírito Santo aceita todos, mas não vai aceitar tudo. Ele vai corrigir o meu e o seu coração. Ele vai tirar os deuses do nosso coração. Ele vai corrigir a rota. Então,
Saulo está perdido, Saulo é achado. Saulo é corrigido. Quarto, Saulo é chamado. Depois de corrigido, ele é chamado. É interessante que os homens que estavam com Saulo ficaram calados, esperando, pois ouviram uma voz, mas não ouviram ninguém, eles não entenderam nada. Sabe o que eu aprendo aqui? O processo é seu, não é do seu marido, não é da sua esposa, não é da sua avó, não é da sua família. Viva o seu processo. Viva o seu processo. Nem todo mundo vai entender o que você entendeu. Nem todo mundo vai enxergar o que você enxergou. Nem todo mundo vai ouvir o que você ouviu. Mas o que você ouviu, o que você entendeu e o que você enxergou é seu. Viva o seu processo. Ele chamou você. Não terceirize. Não terceirize. Ah, não, está tudo tranquilo. Eu estou esperando a minha esposa decidir pelo batismo. Quando ela decidir, eu decido. Não terceirize se você já entendeu que você deve descer as águas do batismo. Não, eu quero servir, sabe? Eu queria servir na igreja, mas enquanto meu marido não terceirize se Deus já falou com você. Eu estou esperando o pastor me ungir, porque quando ele me ungir a apóstolo ou missionário, aí eu vou começar a evangelizar nos hospitais. Se Deus mandou você evangelizar nos hospitais, não terceirize, não espere o pastor entender. Se você ouviu e você entendeu, faça o que você entendeu. Os meninos não entenderam, mas Saulo entendeu. O processo era dele. Por que a voz não veio para os outros, veio para Saulo? Porque era Saulo. Eu lembro de uma vez que Deus chamou eu e a Vivi para ministrar nos presídios, e a gente foi. Na comunidade que a gente congregava, a gente começou a dar testemunho do que acontecia no presídio. E em 3 meses nós tínhamos uma equipe com mais de 50 pessoas entrando nas penitenciárias. 50 com carteirinha, tudo empolgado. 6 meses depois, estava eu e a Vivi, e mais uma irmã. Cadê os outros 50? Se empolgaram porque eles não ouviram e não entenderam como a gente ouviu e entendeu. A gente ficou por 9 anos, porque Deus falou com a gente. E aí eu fiquei bravo. Esses irmãos que só querem vir para o culto no domingo, levantar a mão, e esquentando, como é que é? Esquentadores de banco. Vocês estão aqui para esquentar banco. E eu ficava bravo, irmão, com os crentes que não saíam, não queriam, só queriam, aleluia, glória a Deus, dar o dízimo e ir embora. Mas não, tem que fazer alguma coisa, os evangelhos, as pessoas estão perdidas, estão indo para o inferno, e você está aí, me dá danoninho. Danoninho dá? Você está aqui pedinte? Não. Eu ficava bravo. Aí o Espírito Santo, eu não chamei eles, eu chamei você. Se eu chamei você, obedece. E não fica olhando para aqueles que eu não chamei, ou que não estão obedecendo. Cumpre a tua carreira, cumpre o teu chamado. Sabe o que Deus está falando comigo e com você nessa noite? Ei, está esperando o quê? Se Deus falou com você, está esperando o quê? A família concordar? Não espera. Está esperando todo mundo aplaudir você? Está longe disso acontecer. Eu tenho irmãos aqui que me procuram aos prantos. Pastor, eu falei para minha família que eu vou me batizar. Eles não falam mais comigo, pastor. Eu vou vir sozinho no batismo. Mas Deus falou com ele. Pode ter certeza que no tempo oportuno o Senhor pode salvar a casa dele. E eu tenho um monte de testemunho aqui de gente que deram o primeiro passo. Na fé, no escuro, o Senhor veio atrás, mostrando o que era necessário e fazendo o que era necessário. Então, há um chamado para Saulo, não para os outros que estavam com ele. Ei, tem gente na caminhada, guarda isso aqui é para nós, tá? Todos os irmãos estão aqui, líderes de convívio, presbitério, todos estão me ouvindo. Tem gente na caminhada que não vai ver o que você está vendo. Não compare, não critique, seja fiel ao que você viu. Posso ouvir um amém? Não compare, não olhe, seja fiel ao que Deus falou para você. Saulo é perdido, Saulo é achado, Saulo é corrigido, Saulo é chamado e Saulo é provado.
entra numa prova. E qual é a prova? Saulo levantou-se do chão, quando abriu os olhos estava cego, e então conduziram pela mão até Damasco. Meu irmão, presta atenção na cena. O cara é poliglota, o cara dupla cidadania, hebreu, cidadão romano, zeloso na doutrina, conhecedor de filosofia grega. Quando ele pregou em Éfeso, ele citou filósofos gregos. O cara é extremamente inteligente, letrado, doutorado. Agora Paulo, o grande Saulo, agora aquele monstro, aquele cara que tinha autoridade, cartas dos políticos na mão, o cara tinha coisa, tinha autoridade que poucos tinham. Agora ele está cego, sendo conduzido pela mão. Quem estava conduzindo Saulo? Um irmão, alguém. Agora Saulo é conduzido pela mão até Ananias, que põe a mão sobre Saulo e fala: irmão Saulo, vê, ele enxerga. Sabe o que eu aprendo aqui? Saulo agora vai ter que aprender a ser abençoado por aqueles que ele perseguiu. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus, na nossa caminhada, Ele vai provar a gente. Tem pessoas aqui que falaram tanto mal da sogra, perderam a casa e tiveram que morar com ela. Está amarrado. Não está amarrado não. Sabe o que é isso? É Deus limpando o nosso coração do nosso orgulho e da nossa soberba. Falou tão mal de alguém que teve que pedir emprego depois para aquela pessoa. Criticou tanto. E agora quem vai te ajudar? É quem você criticou. E Deus parece que gosta disso. Parece que Ele gosta de fazer isso. Ele faz o negócio dar a volta, e aquela pessoa que você mais atacou vai ser uma bênção na sua vida. E você vai ter que ser humilde para aceitar a ajuda de quem você criticou. Agora ele está sendo carregado pela mão por alguém que ele queria matar. E os irmãos falavam: nós vamos te abençoar, Saulo. E ele teve que entender que agora o Senhor estava humilhando ele, e ele tinha que receber a bênção dos irmãos. Quem é os irmãos? Não está nem na Bíblia. Quem foi o irmão que levou Saulo pela mão? Sabeu, não está escrito. Mas Saulo, que queria matar, agora estava cego, humilhado, sendo conduzido pela mão. Sabe o que Deus faz com a gente? Ele humilha o nosso ego. A humilhação abre porta para a graça, porque Deus dá graça aos humildes. Interessante que ele ia para Damasco prender e oprimir. Agora ele está indo para receber orações. A perseguição muda de lado. De perseguidor, Paulo se torna perseguido. Agora ele começa a ser atacado. Tem que descer por uma cesta em Damasco para não ser morto. Mudou a história. Quer um conselho? Eu vou te dar um conselho. Sempre que você puder, abra sua boca para abençoar pessoas. Sempre que você abrir a sua boca, que seja para ser bênção. Eu estava lendo um livro, diz assim, que você possa elogiar os seus inimigos, para quem sabe se tornarem amigos. E os seus amigos, você vai encorajar eles, para quem sabe se tornar irmãos. Que a minha boca e a sua boca saiam palavras de bênção. Que a gente sempre agradeça todos os processos e caminhos que a gente passar, porque a gente não sabe aonde a gente vai precisar usar para descansar a cabeça um dia. A gente não sabe aonde vai pedir ajuda. Tem irmãos aqui que disseram, irmão, toda ceia eu recebo gente me pedindo perdão aqui. Toda ceia. Os irmãos vêm, pastor, eu estava na igreja tal, falaram mal de você, eu estava lá, eu concordei, agora eu estou congregando aqui, me perdoa. Aí eu falo, fundinho musical, sabor de mel. Não, estou brincando. Deixa eu dizer uma coisa, sabe o que não tem a ver comigo, tem a ver comigo? Não tem nada a ver comigo, irmão, tem a ver com ele. É Deus tratando, é Deus corrigindo ele. Teve um pastor que me procurou, pastor de outra congregação, que está congregando aqui agora com a gente, pediu desculpa já, mas está congregando aqui. Ele me ligou, mandou uma mensagem essa semana assim, pastor, Deus falou comigo. Eu falei, Deus falou o que com você? Deus falou para mim que eu devo voltar ao início. Eu falei, o que é o início, querido? Início, quando eu comecei a pastorear, eu limpava o banheiro da igreja.
E eu queria que tu me desse uma chance de limpar o banheiro da igreja. Eu quero começar onde eu caí. As primeiras obras. Sabe o que é isso? É Deus provando o coração dele. Não tem nada a ver com o banheiro, irmão. Qualquer outro pode limpar. Mas Deus está provando o coração dele. É Deus esticando o coração dele. E Deus vai provar o nosso coração. Escuta, só deixa eu dar uma dica. Fica tranquilo. Se você está sentindo assim que Deus está falando para você perdoar ou pedir perdão, pode ter certeza, não é o diabo. O diabo nunca vai mandar você pedir perdão e perdoar. Se você está sentindo de orar por pessoas no hospital, pode ter certeza, não é o diabo, porque o diabo não vai mandar você para o hospital orar por ninguém. E se você está sentindo de ofertar, de abençoar na vida de pessoas e na obra de Deus, também não é o diabo não vai mandar você ofertar. Eu lembro de um testemunho que uma irmã, pela fé, nós trabalhávamos na zona de prostituição e tinha uma das prostitutas lá que ia no culto. Ela trocava de roupa, graças a Deus, né? Ia para o culto. E aí, ela estava lá no final do culto e a gente ministrava. Um dia ela me procurou: pastor, eu vou te contar um testemunho. Eu falei: pode contar, irmão. Nessa madrugada passada, o Espírito Santo me acordou para orar pelo Senhor 3 da manhã. Eu falei: como é que você sabe que foi o Espírito Santo? Ela falou: o diabo não vai me acordar para orar. Aluno, professor, faz sentido. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O que o Espírito Santo tem dito para você? Não resista. Recalcitrar contra os aguilhões de Deus vai fazer você sofrer. Vou repetir. Recalcitar contra os aguilhões de Deus vai fazer você sofrer. Deus só quer que você se entregue. Deus só quer que você abra mão. Deus só quer que você... Sabe quando alguém é assaltado, levanta as mãos, tipo assim, perdi? Ele só quer que você fale isso: perdi, Senhor. Eu não tenho força, eu não consigo sozinho. Eu desisto. Você veio no culto várias vezes aqui, e vários apelos que foram feitos, você ficou assim, não vou, estou com vergonha. O que vão pensar de mim? E a voz do Espírito Santo: para de recalcitar contra o meu aguilhão. Aí você vai para casa, fica um mês sem vir na igreja, dá uma luta, uma guerra, uma enfermidade, um abandono, uma tristeza, uma dor, uma falência. Aí o aguilhão de Deus, volta. Aí você vem para o culto: Jesus, está cheio de problema. Eu vou ajudar você, mas o aguilhão te trouxe aqui, não é para resolver os seus problemas, é para ficar no caminho. Por que a dor traz a gente para cá? Porque Deus tem um aguilhão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero não sofrer com o aguilhão. Eu quero ouvir e obedecer. Mas como a gente não consegue obedecer de pronto, o aguilhão me pega de vez em quando. Mas é Deus cuidando de mim e de você. Então você e eu estávamos perdidos. Não sei onde você se encontra. Fomos achados. Fomos provados. Chamados. O Senhor provou o nosso coração. Está provando o nosso coração. Mas eu quero te dar um conselho: não resista à voz de Deus. Não resista à voz do Espírito Santo. Ainda que você seja zeloso na sua crença. Não tem a ver com religião, tem a ver com Cristo. Seja obediente à voz dele. A soberania de Deus não anula a responsabilidade nossa. Não tente resistir à voz dele. Por que me persegues? O convite é dele. A resposta é nossa. O convite é dele. A resposta é nossa. Paulo ficou com os olhos naturais cegos, mas seus olhos espirituais abriram. Paulo perdeu a sua reputação, mas encontrou o seu propósito. Vou repetir. Paulo perdeu a sua reputação, mas encontrou o seu propósito. Para de defender a sua reputação. Você está preocupado demais com a sua reputação. O Espírito Santo está dizendo: eu quero te dar um propósito de vida. Escute, Ele quer te dar um propósito de vida. No último domingo aqui eu falei sobre pessoas que queriam tirar a vida.
estava pensando em suicídio. Terminou o culto. Um irmão saiu daqui e encontrou um jovem de 21 anos tentando se jogar na frente de um carro aqui na frente. Visivelmente drogado. Botaram ele no carro, trouxeram para o pátio da igreja. O culto já tinha acabado aqui. Tinha umas 20, 30 pessoas aqui. E o menino estava lá no carro. Eu falei, por que não traz ele aqui? Ele falou que é ateu e não entra numa igreja. Eu falei, não tem problema, ele não entra na igreja, mas a igreja vai até ele. Eu vou lá. E quando eu estava indo, ele veio. No meio do caminho encontrei ele. 21 anos. Tentando tirar a vida. Olhei nos olhos dele, um homem morto. Morto. Os olhos estavam mortos. Nenhum brilho. Sem esperança. Morando com alguém, longe dos pais. E ele me olhou sério, falei alguma coisa para ele, pouquinha coisa, ele não reagiu. Eu falei, eu não tenho o que dizer. E quando a gente não tem o que dizer, a gente não fala nada. Eu abracei ele e fui fazer o que eu acredito que eu sei, fui orar. Abraçado com ele, orando, e quando eu orava eu citei uma frase. Falei assim, Deus, esse menino foi abandonado e abusado quando criança, Jesus. Aí aquele jovem duro, frio, começou a chorar igual uma criança de 3 anos de idade. Eu afastei um pouco o rosto dele, botei as 2 mãos no rosto dele, falei, olha nos meus olhos. Você é precioso. Você é importante. Ele chorava mais ainda. Seus pais talvez não te planejaram. Aí ele desesperou. Eu falei, mas tem um pai que está aqui, não sou eu. Aquele pai que você não acredita em Deus, mas ele está aqui, ele acredita em você. Você não queria saber dele, mas ele te trouxe até aqui, porque ele quer saber de você. E eu comecei a falar, e olha, escute. A família acabou descobrindo o meu contato. Me procuraram, os tios e avós, não são evangélicos. Hoje de manhã vieram no culto, me procuraram aqui e falaram, a gente precisa de ajuda para salvar o nosso menino. Olha Deus jogando pedra no vidro. Olha Deus cutucando com aguilhão, permitindo uma dor. E agora 4 pessoas já ouviram hoje de manhã o amor do Evangelho. E olha Deus começando a trabalhar. E quando a gente percebe, leva tempo para Deus fazer de repente. E Deus começa a fazer, e a luz vem. E quando a luz vem, derruba. E quando Ele derruba, Ele salva. E quando Ele salva, Ele chama, Ele prova. E Ele começa a fazer. E eu não sei onde você está nisso, mas a voz de Deus, a luz de Deus está aqui nessa noite dizendo, se for preciso eu te derrubo. Se for preciso eu jogo pedra. Se for preciso eu te boto no chão. Eu te deixo cego por 3 dias. Mas eu não desisto de você, eu amo você. Você não acredita em Deus, mas você vai parar na frente de um carro de um crente que vai botar você dentro da igreja e vai ser abraçado e vai ouvir a minha voz na boca de alguém dizendo, você é precioso para mim. Você não quer me ouvir, mas eu te boto num lugar que você vai ter que me ouvir, porque eu te amo. Não resista. Pare de lutar. Pare de brigar com Deus. Essa guerra eu já tentei, irmão. A gente perde. E Jacó já ia dizer para nós, eu saí mancando. Não entra nessa luta. Quer um conselho? Solta as pedras. Solta o julgamento. E acredite no que Ele te fala nessa noite. Ele está chamando você. É noite de encontro, onde aquele que é vivo encontrou você. Não foi você que encontrou ele, ele encontrou você no meio da multidão. Ele sabe exatamente a hora que você vai passar de carro na frente de uma pedra. Pensa, o cálculo de Jesus, só tem que ser agora para soltar a pedra. Agora a pedra, pá, pronto, fechou. Muito obrigado, meu jardineiro. Fica tranquilo que não vai vir na tua conta. E se eu cobrasse dele, Jesus ia dar um jeito de abençoar ele, porque é com Jesus o negócio, não é comigo. É que Jesus tinha um plano. Eu nem sei se esse casal está aqui. Estou falando aqui, eu não sei se estão no culto. Não estão.
Casal precioso. E aí eu falei com eles essa semana, eu falei, vocês estão administrando toda a obra do social? Eu perguntei para eles, isso é caro. Ela começou a chorar, não estava no... essa barda minha de ir para as cafeterias, né? Eu vou para as cafeterias, a pessoa começa a chorar, passa vergonha. Ela começou a encher de lágrimas e falou assim, pastor, Deus mudou a nossa vida. Deus mudou a nossa vida. Eu quero fazer um convite nessa noite. Eu não posso deixar de fazer um convite. Esse convite não é meu, esse convite é do Espírito Santo. E o convite é simples. Para de dar coice. Para de recalcitar. Para de lutar contra mim. Te entrega de uma vez. Não tem a ver com a igreja evangélica, nem com o pastor Telmo, tem a ver comigo, diz o Senhor. É Jesus que tem a ver com você, você com Ele. É você que ouviu, não espere alguém ouvir. É você que ouviu, não espere alguém ouvir por você. Foi para você que Ele falou. É para você. Eu queria tanto que o meu amigo tivesse aqui nesse culto para ouvir isso. Deus errou o alvo. Era para ele. Deus não erra alvo. Se é você que está ouvindo, era para você ouvir essa mensagem. Não era para ele. Em nome de Jesus, eu queria que você fechasse seus olhos.